Mas aí vamos tentando fazer do jeito certo. Vamos sim, vamos sim. Manuel, uma alegria te ter aqui. Sabe que tu é um cara que eu admiro pra caramba. Lembro desde que eu cheguei lá em 2007 no grupo de oração Vida Nova, procurando o tal do grupo do Paz e Mel, e aí acabei parando lá na Lourdes, aí procurando lá, cadê o grupo do Paz e Mel? Não, aqui não é o Paz e Mel, mas a gente pertence, a gente é filiado ao Paz e Mel, então acho que é aqui que me mandaram. E aí eu lembro muito do nosso hoje querido Padre Francisco Amaral falando, o Manu, quem é o Manu? Né? E levei bastante tempo até saber quem era o Manu, o Manuel que ele falava, que era o fundador do Paz e Mel. Né? E aí eu lembro que te conheci na casa do Francisco, numa formação que tu foste lá, eu não lembro se tu foi dar a formação, se tu foi participar, foi logo que ele tinha entrado no seminário, e aí eu lembro que a gente fez um encontro lá e eu finalmente conheci o Manuel lá. Já foi bem Bem-vindo, depois. bem-vindo, Manuel, mais uma vez. Muito obrigado, Luiz. É uma alegria para mim estar aqui, uma bênção. Essa iniciativa que eu louvo demais, né? Da Comunhão Reparadora, que está se espalhando, graças a Deus, com muita adesão, e eu fico muito feliz porque é um pedido muito encarecido que Nossa Senhora faz, que Nossa Senhora fez, e sabendo que é para o nosso bem, né? Sabendo que é aquilo que nós, como mãe, aquilo que nós precisamos como filhos, né? Então, se ela pede, é porque a gente precisa. E está sendo muito legal. Uma alegria muito grande. Meus amigos, né? Tu, Raga, todos que estão participando aí, me sinto muito em casa. E a gente também se sente muito próximo. Eu lembro, na live de segunda até ia falar no fim, eu esqueci. Logo que o Papa fez a consagração da Rússia, uma amiga postou num grupo lá do WhatsApp, uma amiga postou, bom, agora só falta as pessoas fazerem a comunhão reparadora. E eu já tinha lido alguma coisa sobre a comunhão reparadora, mas não tinha ainda ido a fundo nisso. E poucos dias depois o Raga me chamou no WhatsApp. Bah, tive uma ideia. O que tu acha da gente fazer algo sobre a comunhão reparadora? Criar um grupo no WhatsApp? A gente tinha falado do ano passado do grupo de estudos bíblicos que deu muito certo. Eu falei, não, vamos embora. Se é de Deus, duas pessoas me falarem em poucos dias, isso só pode ser de Deus. Então vamos embora. Então criamos a conta no Instagram, criamos o canal no YouTube, criamos o grupo no WhatsApp, temos um grupo bem grande. Nós somos mais de 200 pessoas no grupo do WhatsApp que estamos fazendo a comunhão reparadora. E essas lives, o conteúdo que a gente coloca aqui, ele é um plus, né? Porque a comunhão reparadora em si, ela é muito simples, como a gente falou na segunda-feira. Basta ir na missa no primeiro sábado do mês, estar em comunhão, estado de graça, né? Obviamente, ou ter confessado e fazer a confissão com pedido de reparação, rezar o terço e meditar os mistérios do rosário por 15 minutos. Isso é muito simples. É muito mais simples do que a Santa Escravidão lá de São Luís Montfort. É muito simples. E a gente só está fazendo essas lives, fazendo essa movimentação, para ter um plus, né? Para a gente poder se aprofundar no estudo, se aprofundar no conhecimento das coisas de Nossa Senhora. Sim. É muito mais simples do que a própria consagração da Rússia, né? E é a parte. Exato. Muito mais fácil. Muito mais fácil do que todos os bispos do mundo estarem em comunhão com o Santo Padre para fazer a consagração da Rússia. Mas. Tanto que levou mais de 100 anos, né? E a gente. Digamos assim, o Papa Francisco fez todo o esforço. Mas depende de todos os bispos do mundo, né? Então, todos têm que aderir. Então a gente não sabe, não está no coração de todos se teve tudo, né? Nós esperamos que sim, né? E acho que Nossa Senhora, o que a Nossa Senhora mais quer é acolher, é aceitar, e como foi feito, porque o que ela quer é distribuir as graças do Senhor, da qual ela é a única que é plena, é a única que é cheia. E é a parte do pedido
que cabe a nós, né? Então, não é lá o Papa, os bispos, não, é nós, é cada um de nós, né? Então, não adianta, a gente tem que assumir essa responsabilidade também, porque, porque é o que cabe a nós. Durante muito tempo, teve um esforço muito grande de ir ao Santo Padre, peticionar, reiterar, não precisa consagração da Rússia, que é ótimo, mas sem um equivalente proporcional esforço na divulgação da devoção dos 5 sábados, né? Para todas as pessoas. Então fica uma coisa assim, às vezes parece até uma coisa assim, uma coisa mágica. Quando acontecer a consagração, vai acontecer uma coisa mágica no mundo. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam em Deus com a conversão dos corações, com o esforço diário, com a luta, com a constância, com a ascese, né? É disso que precisa. Então, um pouco assim, é uma ilusão querer só fazer isso. Que bom que aconteceu, mas que importante que é fazer a devoção dos 5 sábados, a comunhão reparadora, e não só isso, né, mas todos os pedidos que Nossa Senhora faz durante as aparições lá, de oração, de conversão, de penitência, jejum, sacrifício, sempre em reparação pelos muitos pecados com que ela e o Senhor são ofendidos, e em súplica pela conversão dos pobres pecadores. Perfeito. Manuel, eu recebi algumas semanas atrás, com muita alegria, a notícia de que tu estava lançando um livro sobre a urgência da mensagem de Fátima. Então, eu começo te perguntando, qual é essa mensagem que é tão urgente de Fátima? É essa aí, Felipe, de que o principal na nossa vida é conversão, oração, jejum, penitência, reparação, porque a humanidade está pecando muito. O que acontece? Nossa Senhora, o que assim, levou, qual foi a principal motivação do livro? Eu, assim, há muito tempo que eu tenho, assim, um feeling de que tem alguma coisa muito errada no ar, assim, de que nós vivemos numa sociedade em que se abandona demais o espiritual. Toda a nossa preocupação é com o material. Mesmo as pessoas que não se dizem ateias, se for ver, qual é o percentual do seu dia que se preocupa com as coisas materiais? Trabalho, estudo, aí um aprimoramento profissional, um curso de línguas, academia, sei lá, um faz judô, jiu-jitsu, natação, tal. E o tempo para as coisas espirituais? Né? Para a oração para Deus. Aí, não, isso não é... Aí sim vai criando, então, uma imagem de um Deus indiferente ao nosso coração, né? Não, Deus não está preocupado comigo, tá? Não. Aí a confissão, não, mas eu não confesso direto para Deus, tal. E as pessoas vão... Qual é o tempo que se dá para o espiritual que se diz importante também, que se diz vago? Quase nenhum. E muitas vezes, dentro da própria igreja, muita preocupação com as coisas materiais, principalmente com questões sociais, né, que são importantes também. Mas no cristianismo, sempre a questão social decorre dos corações, e não o contrário. Não são os corações que dependem de uma estrutura social. A estrutura social é que depende dos corações. A justiça da sociedade é que depende da justiça dos corações das pessoas, da sua união com o Senhor, não o contrário. Né? Então, e parece que muito se perde essa medida. E que Nossa Senhora fala restaurando essas coisas. Ela diz muito claramente, né? Parem de ofender o meu filho, que já está muito ofendido. Nos altares,
nas sacristias, o seu Sagrado Coração. Parem! Parem! Quando, no dia que Nossa Senhora aparece e faz o pedido da comunhão dos 5 sábados, ela apresenta para a irmã Lúcia né, uma imagem que está o menino Jesus, e está ela, e o menino Jesus apresenta ela, né, o menino Jesus diz assim para a irmã Lúcia sobre a imagem de Nossa Senhora: olha o que os pecados dos homens têm feito com o coração da minha mãe. E o Imaculado Coração de Maria está cercado de espinhos, espinhos que ferem o Imaculado Coração. Então, assim, isso são os pecados da humanidade que estão ferindo. E, nossa, é muito bonito isso, a comunhão da mãe e do filho. Porque Jesus, o menino Jesus diz: olha, vocês estão machucando a minha mãe. E o que a mãe diz? Vocês estão machucando o meu filho. O pecado de vocês está ferindo o coração do meu filho. Para de fazer. E o que o filho fala? Olha, o pecado de vocês está ferindo o coração da minha mãe. É muito bonito isso. Né? Quando um fala, fala o outro. Como a humanidade está... Uma relação muito filial. É assim, né? Os grandes santos faziam essa meditação, né? O maior orgulho da mãe é que o filho seja grande. Se o filho é grande, ele quer ver a mãe honrada. É muito natural isso. Então, mas hoje em dia se perdeu muito essa noção do pecado, de que existe o pecado, e o pecado como ofensa a Deus. Se quer reduzir muito a ideia de pecado, né? O padre Raniero Cantalamessa, que é pregador da Casa Pontifícia, diz muito... Cardeal agora. Sim, cardeal Raniero Cantalamessa, olha a minha amiga Gislaine Pires, aí um abração, Gislaine. Bom te ter aqui. A Gislaine era conselheira tutelar em Novo Hamburgo quando eu era promotor da infância, sempre amiga e trabalhando junto. Cristã, né? Já estive lá com eles, com os irmãos lá da Assembleia, falando sobre a ideologia de gênero. Uma bênção estar aqui junto conosco. Mas então, hoje em dia então, se tem muito essa noção. Não, o Cantalamessa diz: o pecado é o que ofende ao homem. É o pecado contra o homem. É a injustiça, é o assalto, é o estupro, é o homicídio, claro, tudo isso são pecados. Né? Mas não é só isso. Existe o pecado. O primeiro pecado é a idolatria. É o colocar outras coisas no lugar de Deus. É o colocar outra. Então, nós não podemos... Esse é o principal. A ele nós devemos tudo. Né? A ele deu tudo por nós. E nós também devemos dar tudo para ele. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida também. Nós não podemos fazer de nada nossos ídolos. E Nossa Senhora vem dizer isso. Olha, estão ofendendo muito o meu filho. Então, é verdade, existe o pecado sim. Não é só essa coisa, não é só o que atinge o homem, não, é o que atinge a Deus. E Nossa Senhora fala isso. Olha, ele está desprezado nos altares. É preciso se voltar a ele. Hoje nós, no mundo, né, bom, tem a situação da guerra que nós estamos vendo hoje, né, lá na Rússia e na Ucrânia. Vivemos a situação da pandemia, que ainda não passou, né, totalmente, que parece que é uma sombra que fica atemorizando sempre. E nós sempre vimos, os cristãos sempre viram a fome, a guerra e a doença como frutos do pecado, como consequências do pecado. Não é um castigo de Deus no sentido de um Deus irado, vingativo, mas de um Deus que permite os males que a própria humanidade causa. A guerra quem está causando é a humanidade, não é Deus. A pandemia quem causou foi a humanidade, não foi Deus. Tá? Quer tenha sido por um ato doloso, né, de se criar um vírus, quer tenha sido por um ato culposo de se criar de situações
de uma condição de higiene tão ruim, que permite que um vírus passe de uma espécie animal para outra, e se torne o que aconteceu, como o mercado de Wuhan tinha essa situação, mas é sempre do pecado humano. Então, eu acredito assim, mas então Deus é do homem, então, mas Deus não impediu. Eu acho que Deus impede e segura muita coisa. Eu acho que sem dúvida alguma. Nós devíamos ter 30 pandemias por ano. Ele segura muita coisa. Mas um pouco ele diz, olha... E aí está a outra fundamental da mensagem de Nossa Senhora. O pior de todos os males não é a guerra, não é a fome, não é a doença, não são os conflitos humanos, não é a injustiça social, não são os crimes. O pior de todos os males é o inferno. E a este mal tem que ser evitado acima de tudo. A primeira parte do segredo que Nossa Senhora revela aos 3 pastorinhos é uma visão do inferno. Eles contemplam o inferno. E a pequenina Jacinta, que tinha 7 anos, aquilo marca profundamente ela, né? Hoje Santa Jacinta marca. E ela passa a dizer, vocês não imaginam o que é o inferno. Se as pessoas fizessem ideia do que é o inferno, elas jamais tornariam a pecar. Se elas vissem o que é aquele sofrimento, elas jamais tornariam a pecar. Antes morrer, 1000 vezes morrer, a ir para o inferno. Dizia a Santa Jacinta com aquela experiência. E Nossa Senhora quer alertar a isso. Então, esses males que acontecem, Nossa Senhora alertou que viriam também. Mas o principal é para nós nos alertar. Deus só permite, Deus não quer nada disso, Deus não faz nada disso. Mas Ele permite porque existe um mal maior, o qual Ele quer nos prevenir e que Ele quer que nós evitemos. Né? Que é o mal do inferno, que é causado pelo mal do pecado humano. E o inferno, né, de todos os males que a gente falou, todos os males são remediáveis. A guerra tem remédio, tem solução? Tem. A fome tem solução? Tem. A injustiça social? Tem. O inferno não. Depois que chegou no inferno, não tem mais o que remediar. Tanto que a gente até brinca, né, mano? Que Nossa Senhora não seria aceita como catequista em nenhuma paróquia hoje, porque chegou a mostrar o inferno para as crianças direto. Só que, por outro lado, né, se não fosse essa visão que as crianças tiveram e que não tocasse tanto a Jacinta, pensa em quantas almas hoje ainda muito mais estariam no inferno ou estariam condenadas ao inferno. Talvez a igreja diz que ainda não há nenhuma alma no inferno, né? Mas certamente já existem almas condenadas, almas que ainda não estão lá, mas em algum momento estarão lá. Né? Que essa questão da escatologia daí já entra num outro patamar. Mas o fato é que a Jacinta realmente se doeu com a visão do inferno. Né? Tanto que a Jacinta começa a oferecer, os 3 pastorinhos, mas a Jacinta começa a oferecer tudo que é tipo de atos de reparação pelos pecadores. Porque a Nossa Senhora fala, né? Muitas pessoas vão para o inferno porque não tem quem se sacrifique. E aí a Jacinta, a Lúcia, o Francisco começam a fazer todo tipo de sacrifício, começam a fazer jejum, e crianças, a gente sabe que a igreja não recomenda que as crianças façam jejum, as crianças são dispensadas do jejum, mas elas faziam jejum, elas deixavam de fazer o lanche delas para oferecer isso. E elas chegam a um ponto de fazer tantos atos de reparação, tantos sacrifícios para as almas não irem para o inferno, que Nossa Senhora chega numa aparição e diz para ela, ó, relaxa, a corda que vocês estão usando na cintura, que era uma corda apertada para sentir dor mesmo, para causar desconforto, Nossa Senhora diz, ó, a corda agrada, mas não durmam com a corda, porque dormir com a corda aí já é demais. Deus já está contente só em usar aquela cordinha de dia. Né? E aí quando a gente vê, hoje em dia também não é mais tão comum, mas entre os religiosos, especialmente os monges, as monjas, ainda há o uso do silício, né? Que justamente, não é algo que vai machucar, porque não senão a gente seria
masoquista, né? Não é o gostar de sofrer, é o oferecer o sofrimento que a gente tem, né? E o próprio Anjo de Portugal fala às crianças, né? Aceitem com amor as provações. E nós precisamos aprender isso, aceitar o sofrimento e não fugir do sofrimento. E não, também não é buscar o sofrimento, não é ir atrás de sofrimento, porque aí a gente volta a cair no masoquismo, mas é aceitar o sofrimento, sofrer o sofrimento, né, e unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz, ofertar o nosso sacrifício, a nossa oferta, obviamente não vai ser uma oferta como a de Jesus, de ofertar a nossa carne, ofertar o nosso corpo, a nossa vida na cruz, mas a gente pode fazer essas pequenas ofertas inspirados na Jacinta, no Francisco. E eu lembro que em uma das formações, na verdade nem era formação, lá em 2011, nós fizemos o grupo de estudos da consagração. Eu lembro de tu falando, pode ser só uma pedrinha no sapato. Entrou uma pedrinha ali, deixa aquela pedrinha ali e sofre aquele pouquinho, oferecendo a Nossa Senhora. Poxa, nessa época eu pensava muito naquilo, não, tem que ser uma coisa grandiosa, tem que ser um jejum de 24 horas, tem que ser um silício, né? E aí imagina, se a gente que não tem um costume de fazer pequenas ofertas, pequenos atos de reparação a cada dia, vai sair querendo usar um silício, vai querer saindo fazer um jejum de 24 horas, não vai dar certo, não vai dar certo. Manu, outro ponto. Pode falar, depois você fala. Não, é exatamente isso. E Nossa Senhora diz isso. O principal, porque não é nem antes de Nossa Senhora, as aparições do anjo de Portugal que precederam as aparições de Nossa Senhora, como que nós podemos fazer um ato de desagravo, um ato de reparação? Ela diz assim, aceitar e oferecer as pequenas dificuldades que aparecem. Eles dizem isso, que é o que a igreja sempre disse também. Né? E aí eles fizeram, né, tinham esse ofício de ser pastores de ovelhas, então saíam de manhã para passar o dia cuidando das ovelhas, e aí a família dava uma marmitinha para eles, então eles davam essa marmita para algum mendigo e não passavam sem comer, ou comer alguma planta lá que nem seria comestível mesmo, mas sempre oferecendo. Uma frase, tem uma expressão que a Lúcia escreve nas memórias dela, que ela vai dizer, não, e nós nem oferecemos muito sacrifício, nem oferecemos muitos atos de reparação, porque a gente nem sabia, nós nem fazíamos muito, a não ser ficar algumas horas prostrado rezando a oração do anjo. O anjo tinha... algumas horas. Pela primeira vez, algumas horas. Quando aparece pela primeira vez, ele prostra a sua cabeça até o chão e faz aquela oração, que hoje é muito conhecida. Essa oração e que é lindíssima. Pelo que a gente faz, né? Meu Deus, eu creio, espero, adoro e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não esperam, não adoram e não vos amam. Então o anjo, ele se prostra com a cabeça até o chão e faz essa oração. Antes não, nós só ficava uma grande horas, oração. Só isso, eu não fazia nada. Só o que a gente fazia ficar algumas horas nisso aí. Então, a noção que eles tinham já. E, como tu disseste, né, acorda ali que... Veja, e uma coisa é a lei, uma coisa é impor pela lei, né, os mandamentos da igreja, e a gente, né, como, por exemplo, a gente faz jejum nas sextas-feiras. Bom, e outra coisa é o amor, é a oferta espontânea. Eu quero dar. Então, as crianças podem dar. É preciso uma moderação, é preciso uma orientação, é preciso uma supervisão para que não se cometam exageros. Mas o amor tem isso. E as pessoas perguntam, mas que Deus sádico, isso não tem nada a ver com isso. Acontece que o próprio Senhor, Ele Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onipotente, e cria galáxias com um estalar de dedos, com uma palavra.
por causa do nosso pecado, porque nós pecamos, porque a humanidade pecou, e tendo pecado com os nossos primeiros pais, perdeu a eternidade junto de Deus, perdeu o paraíso, perdeu o céu, estava fadado a viver a eternidade no inferno. Ele faz uma loucura. Ele se encarna, ele assume a nossa carne. Porque como a ofensa a Deus tinha sido feita pela humanidade, era preciso que essa humanidade reparasse essa justiça. Mas a humanidade não tinha condição de reparar. Então, o que acontece? Deus mesmo se encarna, assume a carne humana, e ele vai ser a humanidade que vai reparar esse pecado. Ele vai sofrer na sua paixão, em morte, a consequência de todos os pecados. Ele assume todo o pecado humano e vai vivendo aqueles sofrimentos no Getsemane, no suor do sangue, na coroa de espinhos, nos cravos, na chaga do ombro de carregar a cruz, nos cravos dos pés, das mãos, na lã, tudo, todo sofrimento. Jesus está preparando pelo nosso pecado. Então, quando nós fazemos um sacrifício, eu estou me sacrificando um pouquinho por aquele que sacrificou tudo por mim. Eu estou oferecendo por amor esse pequeno sacrifício pelo Senhor, que tudo sacrificou e muito mais sofreu por mim. É assim que nós aderimos. Então, não é isso. É que o mal que foi feito, eu sempre faço a comparação, né? Isso aí é como um filho que pega o carro do pai, sai e bate e destrói o carro. Vai lá e pede para o pai, pai, perdoa. Tá, o pai perdoa. Mas o carro não reaparece com o perdão. Haverá um sofrimento de não ter esse carro, da perda do valor. Então, uma coisa é o pai perdoar, outra coisa é o filho se esforçar por reparar isso. Trabalhar para esse dano que foi feito, fazer uma reparação. E isso é reparação. E também o nosso pecado exige uma reparação, e é isso que nós fazemos com a penitência, com o jejum, com as orações, com a entrega. Né? Me estendi um pouquinho, mas é isso aí. Não, tá ótimo. Tá ótimo, é perfeito mesmo. Um outro ponto, Manu, que a gente vê com frequência, Nossa Senhora, quando fala na terceira aparição, quando ela pede a consagração da Rússia, Nossa Senhora fala que se isso não for feito, ou seja, se a Rússia não fosse consagrada, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Imagino que tu deve ter feito uma boa pesquisa para poder escrever esse livro. E na tua conclusão, quais são esses erros que a Rússia poderia espalhar pelo mundo? Olha, quais são os erros da Rússia? Eu acho que é muita coisa, é muita coisa. Eu mesmo li, em algumas vezes, eu digo, olha, não dá para fazer um estudo do que são os erros da Rússia aqui, porque estamos falando sobre Fátima em geral, senão demandaria um outro estudo. Mas eu faço várias referências de coisas que são. O que acontece? Nossa Senhora, então, na segunda parte do segredo, que ela revela na terceira aparição, em 13 de julho, ela diz o seguinte, ela começa a dizer, vistes o inferno, né, porque, referente à primeira parte do segredo, e ela disse, não, muito bem, mas é preciso parar de ofender a Deus. Esta guerra estava se vivendo a Primeira Guerra Mundial, né, em 1917, esta guerra vai acabar. Mas se não pararem de ofender a Deus, haverá uma guerra pior. Deveria ser a Segunda Guerra Mundial. Para o impedir, haverá uma guerra pior e a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, trazendo guerras, perseguições à igreja, fome. Né? As nações serão aniquiladas, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer.
Para o impedir, virei a pedir duas coisas. Os remédios. A devoção dos 5 sábados e a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração. Se atenderem os meus pedidos, serão salvos e terão um tempo de paz. Se não, irá a guerra pior e a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, trazendo... Sempre ela coloca espalhar seus erros e as consequências, que são guerra, fome, perseguições à igreja, essas 3 acima de tudo. E mais ainda fala, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer e nações serão aniquiladas. Bom, então ela faz 2 previsões. A guerra pior e o espalhar-se dos erros da Rússia pelo mundo. Na guerra pior, ela ainda fala assim, quando virdes um grande sinal no céu, este é o sinal de que Deus vai castigar o pecado humano com a guerra pior e tal. E isso efetivamente acontece. Esse sinal no céu acontece em janeiro de 1938, quando acontece a maior aurora boreal de que já se teve notícia na Europa, né? Uma aurora boreal que foi da Tchecoslováquia até o Canadá, né? Então Tchecoslováquia até o Canadá. Nunca se tinha visto uma coisa assim, aquilo ali espanta a luz dele, aí manda o céu, aí começa a escrever no Papa, é agora, era esse o sinal, tem que fazer a consagração agora, porque... E, de fato, logo depois acontece a guerra e depois o espalhar-se dos erros da Rússia. No livro, eu faço uma referência de um estudo muito importante de como essas 2 consequências estão ligadas. Porque, tomando-se os erros da Rússia, especialmente por aquele comunismo da época, que estava instaurado, bom, em primeiro lugar, a grande previsão, os erros da Rússia. Isso em julho de 1917, o que quer dizer os erros da Rússia? Porque a Revolução Bolchevique na Rússia se daria em novembro. Então ainda não tinha acontecido a Revolução. Não, a Rússia espalhará seus erros, mas o que eu estou falando? É do czar. O que é? Não, daqui a pouco já não mais existe czar. É outra coisa. E outro ponto, Manu, interessante, é que as crianças não eram totalmente alfabetizadas, acho que elas nem eram alfabetizadas ainda. Elas nunca tinham saído do povoado de Fátima ali e nunca ouviram falar num lugar chamado Rússia. E elas tiram isso, para quem acha que Fátima é inventada ou coisa assim, elas tiram Rússia da cartola, né, sendo que elas nunca tinham ouvido falar em Rússia, nem sabiam o que era Rússia. Isso é uma coisa que acontece nessas aparições, né? Porque os videntes dizem isso. A Santa Bernadette Subiru diz isso em relação a Lourdes. Tinha coisa que a senhora falava que ela não entendia o que era. Ela podia anotar as palavras, mas ela não sabia o que era. Mesma coisa em Massalete, mesma coisa em Carabandal, né? Vai acontecer um sínodo que dividirá a igreja. O que é sínodo? Não sei, não vou falar essa palavra. Mas Nossa Senhora disse sínodo, a palavra. Não, nem existia sínodo naquela época. O sínodo vem depois do Vaticano II, estava dentro dos primeiros, recém. Então, eu não sabia o que era isso. Mas, bom, falou essa palavra. Nossa Senhora falou isso. Eu não sei o que é. Mas ela falou. Então, isso acontece muito, né? Bom, então, não sabiam qual é, mas vem, aí fica claro o que é. E, de fato, eu não vou gastar tempo aqui, em outras lives até eu já expliquei assim, mais minuciosamente essa relação, mas a União Soviética ela consegue se espraiar para todo o leste europeu graças à Segunda Guerra Mundial. Stalin consegue manipular a inteligência dos países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos. Tinha um agente de inteligência lá no governo americano, muito próximo do então presidente Franklin Delano Roosevelt, e consegue fazer com que o avanço dos aliados seja muito mais lento pelo Ocidente, para que ele consiga avançar mais pelo Oriente e ocupe todos aqueles países.
Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Áustria, Bulgária, né? Iugoslávia, então Iugoslávia, a Polônia, até a Alemanha Oriental. Então, sem isso, então, acontecerá guerra pior e a Rússia espalhará seus erros. Então, é isso que acontece. Está ali. Eu até faço uma referência. Se Nossa Senhora tivesse dito assim: olha, se não atender meus pedidos, vai haver uma grande epidemia e tal. Como é que nós constataríamos isso? Nós queremos pegar um grande médico, um grande epidemiologista e dizer: olha, aconteceu uma grande epidemia, ou não aconteceu e tal. Tendo acontecido, bom, uma grande nação vai espalhar os seus erros por boa parte do mundo. Quem é que vai constatar isso? Olha, tem que ser um grande político, um grande estadista. Então, deixa eu ler aqui um trecho de um discurso do maior estadista do mundo livre na época, que era o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Esse discurso é muito famoso, acontece logo depois da guerra. Tá? Ele diz, nos Estados Unidos, é britânico, mas está nos Estados Unidos, assim: uma sombra desceu sobre o cenário até bem pouco iluminado pela vitória aliada. Ninguém sabe o que a Rússia Soviética e a sua Organização Comunista Internacional pretende fazer no futuro imediato, ou quais os limites, se existirem, de suas tendências expansionistas e de proselitismo. De Stettin ao Báltico, no Báltico até o Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro foi baixada através do continente europeu. Atrás dela estão as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia. Todas essas famosas cidades, as populações à volta delas, estão na esfera soviética e sujeitas de uma forma ou de outra, não apenas à influência soviética, mas a um controle cada vez mais forte de Moscou. Os partidos comunistas, que eram muito pequenos em todos esses estados orientais da Europa, foram colocados em destaque e desfrutam de um poderio muito superior à sua proporção numérica e buscam obter em toda parte o controle totalitário. Governos policiais predominam em quase todos os casos. Tá? Então, o que ele está dizendo? Assim, todos esses países nossos aliados, essas cidades que nós não conseguimos mais contratar as pessoas. As pessoas estão trancadas lá e nós não conseguimos correspondência mais, os estados foram fechados. Os partidos comunistas desses países tinham 5% da população. Como é que eles estão no poder? Não foi democraticamente, não foi por eleições, porque eles nunca tiveram essa população. A União Soviética está controlando. Baixou uma cortina de ferro. É a primeira vez que se usa essa expressão, cortina de ferro, na história, é nesse discurso de Churchill. Então, o que ele está dizendo? A Rússia espalhou seus erros pelo mundo. O grande estadista diz: olha, esses males se espalharam. Estão em todo o leste europeu. E logo depois viria a China, Coreia, Vietnã, Camboja, Cuba. Muitos outros. Todas as guerras de independência dos Estados africanos. Bom, tem uma série. Eu faço uma análise mais pormenorizada de tudo isso. Mas o fato é que os erros da Rússia se espalharam, e com ele as guerras, Coreia, Vietnã, as guerras de independência, fome, porque o regime instaurado é um regime que não consegue produzir economicamente e gera fome, e perseguições à igreja. Primeiro, explicitamente, confisco de bens, expropriação das igrejas, perseguição de fiéis, produção de assassinato de padres e bispos. Muitos, né? Difamação, né? Sistematicamente o serviço secreto soviético e desses países que ficam sendo controlados, porque o Partido Comunista da União Soviética sempre controlou, determinou o que fariam os partidos comunistas
de todos esses países, ficam sendo países satélites, países sem independência, todos eles. E uma das coisas que eles fazem é sistematicamente difamar as lideranças da igreja. Então, quem viu aquele filme de São João Paulo II, Carol, né, são 2 filmes, Carol, o homem que se tornou Papa, e Carol, o Papa que permaneceu sendo homem. Papa que continuou sendo homem. Vê a história do cardeal Stefano Nijinsky. Ele é um desses. Os caras criam uma mentiralhada para difamá-lo. Ele que era um herói, porque ele era um herói da resistência antinazista, os nazistas que haviam ocupado a Polônia, mas anticomunista também. E aí, então, precisa difamá-lo. Mas não só ele. Cardeais de todos esses países, da Hungria, da Iugoslávia, da Tchecoslováquia. E, claro, o Papa Pio XII, o Papa Gentão, o Papa Pio XII, anticomunista. E eu cito muito, existe o serviço secreto desses países satélites trabalhavam para o serviço secreto soviético. E o serviço da Romênia era liderado por um senhor chamado Ion Mihai Pacepa. E o Pacepa fugiu de lá depois e contou tudo. E o Pacepa, ele conta algumas coisas extraordinárias. Uma das coisas que ele conta é toda a história de como o premier soviético Nikita Khrushchev, que sucedeu Joseph Stalin, inventou e disse, não, nós temos que fazer uma difamação do Papa Pio XII e vamos criar a lenda do Papa de Hitler. Vamos espalhar essa ideia, que na época, logo depois da guerra, Pio XII tinha salvado um monte de... Existem cartas de agradecimento de diversos judeus notórios, inclusive o Albert Einstein, que era judeu, agradecendo todo o esforço que Pio XII tinha feito para salvar os judeus, mas porque era um inimigo do regime soviético, o Papa, então nós precisamos difamá-lo, destruí-lo. Então vamos... Não, esse era o Papa que favoreceu Hitler de alguma forma. E essa mentira toda caiu, eu mostro no livro, o Pacepa fala, vários estudiosos judeus falam, mas isso são erros da Rússia. E isso são os frutos dos erros da Rússia. Perseguições à igreja, difamação contra a igreja. Outra que Khrushchev inventou, Khrushchev, diz o Pacepa, tinha um fetiche pela palavra libertação. Então, ele pensou a organização para a libertação da Palestina, libertação lá. Vamos fazer uma teologia da libertação. E o Pacepa conta como eles ajudam, como a União Soviética ajudou a financiar um encontro de bispos latino-americanos para promover essa teologia da libertação. Ele disse, ele conta, mostra, né? Então, é uma testemunha ocular. Então, todos esses são erros que procedem dali, que vão minando a igreja, destruindo, atacando a igreja por fora, perseguições, difamações, além de confisco, homicídios, prisões, e por dentro. Claro que existem muitas outras fontes de males dentro da igreja, o pecado humano sempre teve dentro da igreja, né? Como esteve antes de Cristo na história de Israel. Né? O pecado humano nos acompanha sempre. Mas ali há um incremento disso, de uma seiva maligna. Aqui na América Latina, a teologia da libertação, mas em todo o mundo, essas teologias progressistas, né? Em todo o mundo, a teologia da esperança, tá? Influenciou também os protestantes, né? Bultmann, nós aqui, Karl Rahner, e Hans King, Edward Schlebeck, Marie-Dominique Senni, todo esse povo que criaram teologias
imanentistas, né? Que já não estão olhando para o espiritual mais. Que são, na verdade, ideologias. Com certeza. Então, Manu, a gama de coisas que está nos erros da Rússia que se espalhariam é gigantesca. Né? não, realmente. E eu gostaria de conversar ainda por muitas horas, mais umas 3 pelo menos, só para a gente pegar essa parte dos erros da Rússia, porque realmente tu tem muito conhecimento, é sempre muito prazeroso conversar contigo. Mas o Instagram nos limita, e nós estamos no limite para encerrar o nosso momento aqui. Eu te agradeço muito pela tua disponibilidade. Eu sei que é difícil encontrar um horário na tua agenda, ainda mais nesse horário, que é o horário que normalmente eu chego do trabalho. E te agradeço muito pela tua disponibilidade e não tenho dúvida alguma de que esse momento foi muito enriquecedor. Foi enriquecedor para mim, que já entendo alguma coisa de Fátima, mas trouxe muito mais conhecimento do que eu já consegui pesquisar. Muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Uma alegria para mim, o prazer é todo meu. Podemos continuar em outro momento. Marcamos, né? Fechamos as agendas, mas a gente consegue sim. E que alegria, que felicidade participar disso. Eu queria agradecer a todos os amigos que tiveram presentes na live. Né? Eu sou novatíssimo no Instagram, né? Mal tenho Instagram, o meu Instagram era para fora. Só para não dizer que eu não tinha, mas eu não olhava o meu Instagram, eu fazia anos. Então, estou retomando aqui, não consigo olhar direito as mensagens, peço perdão por não conseguir comentar os comentários, as pessoas que estavam vendo e entrando, mas eu dou meu abraço a todos, meu beijo a todos, meu agradecimento a todos, e também a esse serviço da comunhão reparadora que está sendo feito, que é um desejo do coração de Maria Santíssima, que precisa ser atendido, em consonância com todos os pedidos de Fátima, mas é muito importante que seja atendido. Amém. Vamos rezar então uma Ave Maria por todos aqueles que nos acompanham, por todos aqueles que precisam de oração, especialmente as almas do purgatório, especialmente aqueles pecadores que precisam conhecer a graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Manu. Obrigado, nossos irmãos que estiveram junto. Como o Raga falou lá no grupo, ia ser muito enriquecedor e foi realmente muito enriquecedor. Mais adiante a gente marca mais umas lives ainda, Manu. Temos vários meses pela frente. Obrigadão. Até mais, pessoal. Boa noite. Até mais, um abraço, boa noite, tudo de bom.